O Lockdown Files, vocês sabem, os arquivos do Lockdown, é como está sendo chamado o caso lá na imprensa britânica de um vazamento de mensagens do ministro da Saúde lá do Reino Unido, que estava justamente fazendo o planejamento, o mandeta deles lá, entendeu? O ministro da Saúde que estava planejando toda a parte de lockdown e coisa e tal. As conversas dele durante esse planejamento vazaram todas, e isso está fazendo um escândalo enorme lá na Inglaterra. Por quê? Justamente como eu falei nos últimos vídeos sobre esse assunto, mostra que eles não tinham nenhuma noção do que estavam fazendo, que não tinha ciência em nada ali, que era tudo decisão de burocrata sem lógica nenhuma. E agora, a última coisa que saiu foi justamente a questão dos lockdowns, explicando que eles foram avisados, a equipe do Ministério da Saúde foi avisada de que as consequências seriam muito piores do que a doença que eles estavam querendo prevenir, o lockdown lá na Inglaterra, né? O que foi que a gente observou, né? Então eles falam que principalmente para o dano à saúde mental das pessoas e principalmente para crianças. As crianças sofreram particularmente muito, né? Então tem as várias informações aqui e eles dizendo já que durante o lockdown já tinha muita gente contestando, muita gente falando que, olha só, esse negócio não tem embasamento científico. Isso não tem mesmo, não tem nenhum estudo. Se pedirem um estudo explicando por que lockdown está sendo usado aqui para tentar coibir o espalhamento da doença, ninguém vai saber dizer, porque não tem nenhum estudo mostrando isso. E eu falei isso de forma abundante na época, lá em 2020. Não tem nenhum estudo, não foi baseado em nada de ciência, essa decisão estúpida, idiota e sem sentido de isolar as pessoas. O que aconteceu foi o pessoal imitando a China. A China, que é uma ditadura comunista que resolve as coisas da maneira mais autoritária possível, saiu isolando as pessoas em hospitais de quarentena mal feitos, e o resto do mundo seguiu esse caminho. Olha que absurdo completo isso. E aí eles estão explicando aqui justamente os grandes pesos que tiveram no lockdown, que agora a gente sabe o custo terrível que teve esse negócio, com uma vantagem absolutamente negligível. Por quê? Porque se você pegar um país como a Suécia, que não fez lockdown, que não parou nada, que continuou tendo aula, hoje em dia a Suécia tem o menor número de mortes, de excesso de mortes acumuladas de 2020 até 2022. Ou seja, no final das contas, durante todo o ciclo da pandemia, hoje a Suécia é o país que se saiu melhor, e foi justamente o país que não fez lockdown. Aqui eles estão colocando como é que a opinião pública pesava para esse pessoal. Olha os casos que eles se preocupavam. Eles só se preocupavam quando a coisa saía na televisão. Então, por exemplo, eles estão contando o caso aqui de um garoto que teve câncer no cérebro e que tinha poucos meses de vida e que estava sendo proibido de sair, de brincar e coisa e tal. Isso saiu na televisão lá, isso causou muito impacto. Essa é a preocupação desse pessoal. Político é tudo burro. Eles acham ainda que o que sai na televisão é o que as pessoas pensam. Eles não têm ainda noção da diferença entre isso e a informação descentralizada da internet. Então eles colocavam aqui justamente esse tipo de coisa, né? Colocando aqui que a criança se tornou dano colateral, né? Ou seja, mas aqui já é outro contexto, tá? Não é este garoto que teve câncer no cérebro e coisa e tal. Esse é um caso muito triste, é verdade, mas é um caso que meio que não é representativo da população como um todo. Eu acho que muito pior é o caso que aconteceu em vários lugares do mundo, inclusive aqui do Brasil, das crianças serem proibidas de ir para a escola. Olha só, lockdown não serve para nada, mas para criança é pior ainda, porque a criança, mesmo que ela pegue essa Covid-19, no final das contas a chance dela ter algum quadro complicado, ter algum problema mais sério, é mínima. E aí eles explicam aqui que pior do que isso, no final das contas, depois que acabou a pandemia, que acabou o lockdown, aí você teve 29 mil hospitalizações e 83 mortes de crianças por conta de doenças respiratórias. Mas qual que era a coisa aqui, né? Como as crianças ficaram em casa, não saíram, não pegaram a gripe normal que elas pegam, o que acontece é que elas não treinaram o sistema imunológico delas. Quando finalmente veio o lockdown, veio a pedrada e elas acabaram tendo doenças muito mais sérias no final. Isso aqui, essas 29 mil hospitalizações e 83 mortes, não foi de Covid. Foi de outras doenças respiratórias causadas pelo lockdown. Então, se você somar as crianças que morreram de Covid efetivamente, dá menos do que isso. Morreu mais gente mais crianças por causa do lockdown,
do que por conta da Covid no final das contas. O peso foi muito maior nisso, né? Porque, lembra, né? O nosso sistema imunológico ele é treinado, a gente nasce com uma imunidade baixa, tanto que com crianças com poucos meses de idade, você tem que tomar cuidado, não se recomenda sair na rua com crianças com meses de idade, porque realmente a criança ainda está desenvolvendo o sistema imunológico dela. Mas depois disso, depois que a criança está maior um pouquinho, ela vai tendo contato com gripe, vai pegando doença e coisa e tal, isso que vai treinando o sistema imunológico dela, até que a gente chega na idade adulta já com o sistema imunológico já prontinho, aí sim, preparado para enfrentar as doenças da vida toda, né? Aí até o momento que a gente fica velho, o sistema imunológico começa a falhar também, né? Enfim, mas isso aí faz parte da vida. O fato é esse, como as crianças ficaram quase um ano lá trancadas em casa, quando chegou em 2021, que puderam sair, aí sim você teve uma quantidade atípica de doenças respiratórias. Por quê? Porque essas crianças tiveram fragilidade com doenças respiratórias, não tiveram o treinamento do sistema imunológico. E mais do que isso também, o backlog do NHS, o NHS é o SUS deles lá, né? Ou seja, o SUS estava com uma fila de cirurgia muito pior lá, né? Aqui no Brasil nem faria diferença, porque aqui já é impossível você fazer cirurgia pelo SUS mesmo. Quem depende do SUS acaba morrendo de qualquer forma, então não faz nem diferença, né? E outra coisa que eles falam, que eu mencionei muito, é justamente isso, é o dano para a criança que perdeu aula, que ficou fora da escola. Isso vai ser um atraso na vida das crianças aqui no Brasil e em tantos outros lugares. Vai ser um atraso enorme, porque é um erro achar que a criança ela para no tempo. Tipo, não está tendo aula, ela retém o que ela aprendeu e fica parada. Não, ela regride. O tempo que ela ficou parada, ela começou a voltar no aprendizado dela, vai ter que aprender de novo, vai ter que recuperar isso daí. Vai se formar uma geração nesse meio tempo aí, extremamente prejudicada por conta dessa decisão idiota que não tem nenhum sentido de fazer lockdown, de fechar as escolas. As crianças nunca estiveram em risco de verdade com essa doença, né? E agora, pelo menos lá na Inglaterra, está saindo esse tipo de coisa. Eu não consigo mostrar as imagens aqui, porque se eu ligar o JavaScript, tem o paywall do jornal, eu não consigo ver, né? Aqui pelo menos eu consigo ler, mas não consigo ver a imagem. Então, no final das contas, o que eles falam é isso. Não apenas a gente sabe hoje que o lockdown é errado, que não ajudou em nada e piorou a situação das crianças e da sociedade como um todo, não ajudou em nada para as pessoas mais velhas, piorou para o pessoal, mas agora a gente sabe também que o pessoal que estava lá, os políticos, sabiam perfeitamente que iria fazer mal, que não tinha embasamento científico e pronto, final. E decidiram fazer isso por quê? Porque era uma forma deles exercerem poder. Eles sentiram que a população estava assustada, então eles quiseram exercer poder, mandar nas pessoas, para as pessoas se sentirem mais seguras. Infelizmente isso é uma verdade, tá? Quando as pessoas estão assustadas, elas gostam de receber ordens. Algumas mais, outras menos, mas isso acontece de fato. Então elas não querem elas próprias terem que decidir pela vida delas, porque elas estão com medo. E daí foi isso que o governo fez. Fez ordens aleatórias. E qual que é o problema disso? O problema disso é que essas ordens aleatórias foram erradas, foram ordens burras, não precisavam ter sido dadas, tal como foi na Suécia. A Suécia não deu ordem de lockdown nenhuma, e olha só, se saiu melhor que todo mundo, do mundo inteiro, nessa questão da pandemia. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.